Você abre o caixa da empresa logo cedo e encontra uma notícia devastadora: o juiz determinou penhora sobre o faturamento mensal. Naquele instante, o problema deixa de ser apenas jurídico e passa a ameaçar salários, fornecedores, tributos e a própria continuidade do negócio. A pergunta que surge é direta: essa penhora pode acontecer de qualquer jeito, ou existem limites concretos que protegem a empresa? Eu sou Lucas Lisboa, advogado, e hoje você vai entender isso com clareza prática, base legal e visão estratégica. Imagine a cena com atenção. A operação está funcionando, os clientes pagam, os boletos entram, mas esse dinheiro já tem destino certo: folha de pagamento, tributos, aluguel, insumos, capital de giro e contratos essenciais. Então chega a decisão judicial, retirando um percentual do faturamento, e o susto é imediato, porque faturamento não é um bem parado. Faturamento é o fluxo que mantém a empresa respirando. É aqui que muitos empresários entram em pânico, porque a dívida existe, o processo avança, o credor pressiona, mas uma retirada mal fixada pode provocar atrasos em cadeia, descumprimento contratual, desgaste reputacional, retração operacional e até demissões. Quando isso acontece, o processo de cobrança passa a ameaçar justamente a fonte que poderia gerar os recursos para quitar a própria dívida. Para entender esse tema de forma correta, precisamos sair da reação emocional e entrar na estrutura jurídica, porque a lei não ignora o direito do credor, mas também não autoriza que a execução destrua a atividade produtiva sem necessidade. Esse equilíbrio é o ponto central da análise. O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Já o artigo 797 do mesmo Código afirma que a execução se realiza no interesse do credor. Então o sistema admite, sim, a cobrança forçada e admite instrumentos concretos de constrição patrimonial. Mas a leitura séria da lei não termina nesses dispositivos, porque o artigo 805 do Código de Processo Civil impõe um freio decisivo. A execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor, quando houver mais de um meio eficaz para a satisfação do crédito. Isso significa o seguinte: cobrar é legítimo, mas escolher uma via que esmague a operação, quando existe alternativa menos danosa, contraria a própria lógica do sistema processual. Na sequência, entra o artigo 835 do Código de Processo Civil, que trata da ordem preferencial de penhora, com destaque para o dinheiro, e é justamente nesse ambiente que surge uma confusão comum. Muita gente imagina que qualquer entrada financeira da empresa pode ser alcançada automaticamente, como se faturamento e sobra de caixa fossem a mesma coisa, mas não são. Faturamento representa a receita bruta, uma entrada que ainda convive com custos, tributos, salários, encargos, fornecedores, logística, aluguel, tecnologia, contratos recorrentes e compromissos de curtíssimo prazo. Por isso, tratar o faturamento como dinheiro livre é um erro técnico grave, e esse erro, quando entra no processo, pode produzir decisões desproporcionais. Chegamos então ao ponto central. O artigo 866 do Código de Processo Civil admite a penhora de percentual do faturamento da empresa, mas apenas em cenário específico, quando não houver outros bens penhoráveis, ou quando os bens existentes forem de difícil alienação, ou ainda insuficientes para satisfazer o crédito executado. Perceba a importância desse detalhe. A penhora sobre faturamento não surge como primeira escolha automática, ela não é o atalho padrão da execução, ela é medida excepcional, dependente de contexto concreto, dependente de análise real do patrimônio disponível e dependente de fundamentação adequada por parte do juízo. A própria norma estabelece duas travas fundamentais. O percentual deve permitir a satisfação do crédito em tempo razoável, e ao mesmo tempo não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Esse é o coração do tema. A lei não autoriza o processo a matar a empresa para cobrar a dívida. Esse ponto merece uma analogia simples. Pense na empresa como uma máquina produtiva em pleno funcionamento. Se o objetivo é receber o crédito, o processo deveria preservar essa máquina em operação, porque é ela que gera receita, tributos, empregos e capacidade de pagamento. Se a constrição retira peças essenciais dessa engrenagem, o resultado pode ser o colapso da produção. E um credor diante de uma empresa colapsada muitas vezes recebe menos, e mais tarde. É por isso que a própria sistemática legal exige administração e prestação de contas mensais, justamente para que a constrição não aconteça no escuro,
sem controle, sem racionalidade e sem acompanhamento do impacto real sobre a atividade econômica, essa exigência revela que a penhora de faturamento não pode ser tratada como medida mecânica. Quando o juiz fixa um percentual sem examinar minimamente a realidade financeira da empresa, sem observar margem operacional, ciclo de caixa, custos fixos, dependência de capital de giro e obrigações de curtíssimo prazo, a decisão pode nascer vulnerável, porque passa a existir um descompasso entre a medida adotada e a realidade do devedor. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento consolidado caminha justamente nessa direção. A penhora de faturamento é admitida como medida excepcional, exige fundamentação concreta, demonstração de insuficiência de outros meios executivos e preservação da empresa. Em outras palavras, não basta afirmar que existe uma dívida, é necessário justificar por que esse caminho era necessário, adequado e proporcional naquele caso específico. Aqui surge uma mudança de chave muito importante para o empresário, porque ele percebe que não está diante de um destino inevitável, ele está diante de uma decisão judicial que pode e deve ser tecnicamente enfrentada. Desde que a reação seja rápida, séria e bem documentada, esse é o ponto em que muitos erram. Muita gente reage apenas com indignação, e indignação é compreensível, mas indignação sem prova raramente convence o processo. O juiz não decide a partir do susto do empresário, ele decide a partir de elementos verificáveis, coerência argumentativa e demonstração concreta do impacto da medida. O primeiro movimento estratégico, portanto, é transformar a contabilidade em prova viva, fluxo de caixa, demonstração do resultado do exercício, extratos bancários, folha de pagamento, calendário tributário, contratos essenciais, margem operacional, custos fixos e variáveis, histórico de recebimentos, sazonalidade e compromissos financeiros recorrentes. Tudo isso precisa entrar em cena para mostrar ao juízo o impacto verdadeiro da penhora. Não em tese abstrata, mas na carne da operação. Pense no que o juiz precisa enxergar com nitidez. Se determinado percentual sai do faturamento todos os meses, o que acontece no dia seguinte? A empresa atrasa salários, perde fornecedor estratégico, rompe cadeia de produção, deixa de recolher tributo, sofre novas execuções, perde contratos relevantes, reduz sua capacidade de gerar receita, ou compromete o capital de giro necessário para continuar funcionando. Se essa demonstração estiver bem documentada, o argumento ganha densidade, credibilidade e força técnica. Existe ainda um erro silencioso que precisa ser evitado: confundir faturamento com lucro disponível. Essa confusão parece pequena no discurso, mas é enorme na prática, porque um percentual aparentemente modesto pode ser plenamente absorvível em um setor e devastador em outro, dependendo da margem, do ciclo financeiro, do nível de estoque, da dependência de mão de obra e da estrutura de custos da empresa. Uma indústria, um comércio varejista, uma distribuidora e uma empresa de serviços podem sentir o mesmo percentual de formas completamente diferentes, e o processo precisa enxergar essa diferença, porque proporcionalidade não é uma palavra decorativa. Proporcionalidade exige adequação entre o meio empregado e a realidade econômica atingida. Se a decisão judicial ignora essa estrutura e fixa a penhora como se toda receita fosse sobra livre, abre-se espaço para questionamento técnico relevante. Quando o processo perde essa medida, a reação documentada deixa de ser defesa emocional e passa a ser defesa juridicamente forte. Agora vem uma pergunta prática: qual medida processual pode ser utilizada para reagir? A resposta depende da fase do processo e da natureza da decisão. Em alguns casos caberá impugnação, em outros embargos à execução, agravo de instrumento, pedido de substituição da garantia ou requerimento de revisão da forma de constrição. O nome da peça importa. Mas ele não é o centro da estratégia. O centro da estratégia é outro: agir com rapidez, técnica e prova consistente, porque de nada adianta escolher a via formalmente correta, se o pedido chega vazio de documentos, sem simulação do impacto, sem coerência financeira e sem explicação clara sobre o risco operacional concreto. Quando a empresa demonstra que o percentual fixado compromete a atividade econômica, ela não está pedindo privilégio indevido, ela está apontando um dado juridicamente relevante, porque o próprio artigo 866 do Código de Processo Civil exige compatibilidade entre satisfação do crédito e preservação da atividade empresarial. Se a penhora destrói a fonte produtora, ela pode se tornar contraproducente até para o próprio credor. É nesse momento que a estratégia se amplia.
porque além de discutir o percentual, pode ser possível oferecer seguro-garantia judicial, apresentar fiança bancária, nomear outro bem idôneo, negociar um calendário de pagamento, pedir delimitação mais racional da base de incidência ou requerer redução da alíquota aplicada sobre a receita mensal. Cada uma dessas saídas depende do caso concreto, mas todas partem da mesma lógica: conter o dano sem negar a existência da execução. Em muitos casos, uma substituição de garantia bem estruturada produz resultado melhor do que uma discussão puramente defensiva, porque ela demonstra boa-fé processual, cooperação e preocupação real com a satisfação do crédito. Sem abrir mão da preservação da empresa, essa postura costuma ser mais persuasiva do que uma resistência genérica e mal fundamentada. Também vale observar um ponto importante: a empresa que se antecipa e organiza seus documentos com seriedade chega ao processo em posição muito melhor, porque consegue mostrar cenário, números, riscos e alternativas, enquanto a empresa desorganizada costuma depender apenas de argumentos vagos, e argumentos vagos têm baixo poder de convencimento em matéria executiva. Repare na virada prática dessa narrativa. No começo o empresário enxerga apenas o medo, como se a decisão fosse um bloqueio inevitável sobre a sobrevivência da empresa. Agora ele passa a enxergar método, verifica se havia outros bens antes da penhora, confere se a decisão trouxe fundamentação concreta, mede o impacto operacional com documentação robusta, e busca revisão ou substituição da garantia com base em elementos objetivos. Esse deslocamento, do pânico para a prova, costuma definir o resultado. E existe outro ponto sensível: o tempo, porque medidas mal enfrentadas no início tendem a produzir consequências em cadeia. Uma penhora excessiva hoje pode gerar atraso tributário amanhã, ruptura com fornecedor na semana seguinte, perda de credibilidade comercial no mês seguinte e redução relevante da capacidade de faturamento logo depois. Por isso a resposta precisa ser rápida e tecnicamente orientada. O empresário não precisa dominar sozinho toda a engenharia processual do caso, mas precisa compreender a lógica central. A discussão não gira apenas em torno da existência da dívida, gira em torno do modo pelo qual o crédito será satisfeito, e esse modo deve respeitar os limites legais e econômicos impostos pelo ordenamento. Em linguagem simples, a execução não é um cheque em branco para qualquer medida arrecadatória, ela é um procedimento regulado por critérios, e quando esses critérios são ignorados, surge espaço legítimo para reação técnica, revisão judicial e correção da rota processual. Então, qual é o resumo estratégico de tudo isso? A penhora de faturamento da empresa pode ser autorizada, mas não é automática, nem ilimitada. Ela depende dos requisitos do artigo 866 do Código de Processo Civil, deve respeitar a menor onerosidade prevista no artigo 805, precisa ser concretamente fundamentada, e não pode inviabilizar a atividade econômica. Se você está diante de uma decisão assim, o caminho mais prudente é verificar imediatamente se havia outros bens disponíveis, se a fundamentação foi realmente específica, se o percentual fixado conversa com a realidade financeira da empresa, e se existem alternativas menos gravosas capazes de garantir o juízo sem comprometer a operação. O aviso legal essencial também precisa ser dito com clareza. Este conteúdo tem caráter estritamente informativo, e não substitui análise jurídica individualizada, porque detalhes processuais, contábeis, contratuais e patrimoniais podem alterar completamente a estratégia adequada em cada caso concreto. Agora eu quero ouvir você. A sua empresa já enfrentou penhora, bloqueio judicial ou alguma medida que colocou o caixa em risco? Deixe nos comentários sua dúvida geral ou compartilhe a sua percepção sobre esse tema, porque esse debate ajuda outras empresas a entenderem melhor seus direitos e seus deveres. Se este vídeo trouxe clareza, inscreva-se no canal, porque aqui você acompanha análises práticas, responsáveis e fundamentadas sobre problemas reais do ambiente empresarial, e isso pode ajudar você a tomar decisões melhores antes que o problema cresça. E na tela final, eu recomendo que você continue assistindo ao próximo vídeo, porque ele vai ampliar sua visão estratégica sobre execução, risco patrimonial e proteção da atividade empresarial. Obrigado pela companhia. E se precisar de informações institucionais do escritório, elas estão na descrição deste vídeo.